Então, com esse aviso, eu vou convidar a todos para que nós elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas, de todos nós, ao nosso mestre amigo, que está ao nosso lado, governador espiritual deste orbe, que conduz este planeta azul, para que ele possa passar de nível de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas ele precisa do auxílio de todos nós que estamos aqui encarnados neste momento. Que cada um possa, através do conhecimento, da leitura, do estudo do Evangelho e da prática do mesmo, sermos as mãos, a fala, o exemplo de fazer um mundo melhor, mas que este mundo começa dentro de cada um de nós. Aos mentores desta casa, nossa gratidão, que prepararam este ambiente para nos receber a todos nós. E assim, tenhamos a certeza que sairemos daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. E por tudo isso, agradecemos, Pai, hoje e sempre, e que assim seja. Então, meus queridos, hoje nós vamos estudar um pouco, e nós vamos estudar sobre essa obra que se chama Estude e Viva. É uma psicografia de Chico Xavier, juntamente com Paulo Vieira. E falar sobre essa obra é nos convidar, é convidar os que vêm a casa, é convidar um amigo, um familiar que estude. Não necessariamente dentro de uma casa espírita, mas que esteja aberto à leitura de um livro edificante, que traga um conhecimento e que desperte a nossa consciência. Melhor ainda se nós pudermos estudar o Evangelho, abrir todos os dias uma página que é um roteiro seguro para todos nós encarnados. Sendo que quando nós lemos uma obra edificante, nós nos conectamos com aquele espírito que ditou, com aquele irmão que escreveu. E se dali nós tirarmos algo bom para nós e nós conseguirmos implementar em nossa vida, será o exemplo que vai transformar quem está próximo de nós. Não são as palavras, mas sim o exemplo que todos nós podemos fazer em pequenas e grandes atitudes, em grandes comunidades, em pequenas comunidades, porque Jesus já nos dizia: se nós somos fiéis no pouco, nós seremos fiéis no muito. E esse pouco começa em nós e dentro do nosso lar, para que depois nós possamos abranger essa transformação através do exemplo onde quer que nós estejamos. Que nós possamos ter a presença, a leitura do Evangelho, que as pessoas possam ler o Evangelho em nós, nas nossas atitudes, e não apenas abrindo uma página dele. Com certeza isso irá transformar cada dia um pouco mais este planeta. E nós vamos então estudar um pouco o capítulo 5, que é o título Diante da Consciência. E eles abordam nesse texto 3 aspectos. O capítulo 17 do Evangelho, onde é titulado Sede Perfeitos. E é curioso porque quando nós lemos esse capítulo, eles falam justamente do item 2, onde eles dizem que uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, este ensinamento moral, sejam pois perfeitos como seu Pai Celestial, se tomando ao pé da letra, daria a entender a possibilidade do homem também atingir a perfeição absoluta. E nós sabemos que perfeição absoluta é só Deus. E quando Jesus veio, ele veio nos trazer a informação de que nós vamos atingir uma perfeição relativa. E ele diz essa perfeição relativa quando?
Jesus fala de uma perfeição relativa, aquela que a humanidade era capaz de compreender, que nós somos capazes de compreender, e que se aproxima mais da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Perguntam a Jesus. E Jesus disse: amar os inimigos, fazer o bem para aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra com isso que a essência da perfeição é a caridade, pois para praticá-la é necessário possuir todas as outras virtudes, sendo que a caridade, segundo Jesus, é a benevolência para com todos, a indulgência e o perdão dos pecados. E eles também abordam a questão 169 do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque se nós sabemos que a gente ainda não tem todas as perfeições, se nós ainda não conseguimos perdoar a todos, se nós ainda não conseguimos amar de total os nossos desafetos, então como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou atingir a perfeição? E aí que eles vêm, então, na questão 169, que Kardec pergunta aos espíritos: o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha rápido se poupa de muitas provas. Mesmo assim, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. E é uma bênção nós sabermos isso, porque nós vamos ter a oportunidade de que, se ainda nós não conseguirmos ter esse profundo amor e conseguir perdoar, nós teremos a chance de outras encarnações. Mas o importante é que nós nos demos conta e que a gente comece agora, comece já. Nós não precisamos empurrar lá para diante o que nós temos que fazer. E o texto nos fala disso porque ele também vem falar sobre o dever. E o dever também, esse capítulo 17 do Evangelho, ele é muito bonito na sua justificativa quando Lázaro, ele diz assim para nós, lá no item 7, o dever é o que a razão possui de mais belo. O dever é o que a razão possui de mais belo. E nós despertamos essa razão, nós temos essa razão a partir do momento que nós buscamos o conhecimento. Por isso que Jesus já nos advertia: conheceis a verdade, ela vos tornará livres. E quando nós cumprimos com o nosso dever, a nossa razão é bela. Nós sabemos o porquê. Então, a importância de nós não deixarmos para depois e começarmos já, agora. E aí, nesse texto, ele vem justamente aclarar, a nos mostrar qual é a vontade do Criador perante essa perfeição que a gente leu no Evangelho, que nós não vamos conseguir ela absoluta, que o Livro dos Espíritos nos diz que nós vamos adquirir elas através das várias encarnações que nós vamos ter. E eles fazem essa postura tão bonita que eles dizem assim: a vontade do Criador na essência é, para nós, a atitude mais elevada que somos capazes de assumir onde estivermos, em favor de todas as criaturas. Então vejam, ele não cobra de nós uma perfeição muito grande, mas ele espera de nós que dentro do que a gente já consegue fazer, a gente faça. E isso é o dever. É despertar, é produzir, é realizar
no momento certo, o que a gente já consegue fazer. Que venha a ser, porém, essa atitude mais elevada que estamos chamados a abraçar diante dos outros, sem dúvida, é a execução do dever, que as leis do eterno bem nos preceituam para a felicidade geral. Conquanto o dever adquira especificações determinadas na pauta das circunstâncias. E ele vai dar alguns exemplos aqui para nós, para que nós possamos aclarar. Então, vejamos alguns dos nomes que definem os lugares e condições em que somos levados a cumpri-lo, esse dever. Na conduta, que nós tenhamos sinceridade. No sentimento, limpeza, que ele seja puro, verdadeiro, sem mácula, sem falsidade. Na ideia, elevação. Por isso da importância do estudo, do conhecimento, para que a gente melhore a cada dia. Nós podemos conservar a nossa história, a nossa essência, reter o que é bom e melhorar onde nós precisamos melhorar. Na atividade, serviço. Vamos ser produtivos. Eu estou lá no meu lar, preciso fazer as atividades na casa, que eu seja produtivo. Eu estou no meu trabalho, que me dá o sustento de cada dia, que eu seja produtivo. Na alegria, temperança. Na dor, paciência. Foram grandes os desafios que nós passamos nesses últimos tempos. No lar, devotamento. Se nós conseguirmos fazer com que essa sementinha brote na mudança, na atmosfera psíquica, no nosso lar, nós já tenhamos conquistado muito. Na rua, gentileza aonde quer que a gente se encontre. Na profissão, diligência, pontualidade, cumprir com o dever que tem que ser feito nas atividades que nós somos contratados a executar além de. No estudo, aplicação. Na corrigenda, misericórdia. Nós temos um exercício muito grande para realizar aqui, porque muitas vezes nós somos e utilizamos a lupa para olhar aos nossos irmãos que estão no erro, que ainda não compreenderam, que não estão no nível do nosso entendimento, do nosso estudo. Nós somos muito ásperos às vezes. Que nós possamos então utilizar a misericórdia para esses irmãos, porque Deus se utiliza dela todos os dias para conosco, porque Ele nos vê ainda como jovens, criancinhas, que ainda precisam de muito amparo, de muito ensino para despertar. Na ofensa, perdão. Por isso que a caridade é um dos sinônimos da perfeição, do ser de perfeitos. Na posse, abnegação. Na carência, conformidade. Na tentação, resistência. Na conversa, que seja proveitosa. Que nós possamos, nos encontros, termos conversas agradáveis e proveitosas. No conselho, que seja o nosso exemplo, o melhor conselho para os nossos irmãos. Em qualquer parte ou situação,
não existes quanto à atitude mais elevada que nos achamos intimados pelos propósitos divinos diante da consciência. Então, em todos os instantes, nós estamos sendo chamados para a nossa consciência, porque é ali que está a lei divina, a lei de Deus. Está lá na questão do Livro dos Espíritos 621, onde está escrita a lei de Deus, na consciência. Para encontrá-la, basta que procures a realizar o melhor de ti em benefício dos outros. Como é bom quando nós, depois de um dia de labuta, nós podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro, fazer uma análise do nosso dia e perceber que a nossa consciência diz assim: pode dormir tranquilo. Isso é libertador. Santo Agostinho fazia isso e passava em revista todos os dias o seu dia, as suas atitudes. E não demorava muito tempo, no dia seguinte, se ele já percebia que ele havia cometido algum engano, ele já tratava de ir lá e tentar reparar, conversar, fazer o que era certo. E nesse capítulo também, ele tem esse material de lição que ele fala, porque é desafiador nós estarmos em sociedade. E mais ainda dentro da nossa pequena sociedade que se chama família, porque ali é onde estão os nossos afetos e os nossos desafetos. E ele diz assim, que cada um de nós estejamos encarnados ou desencarnados em serviço na crosta terrestre, vive jungido a um grupo de companheiros que constituem laços do pretérito. Não existe o acaso, nós estamos juntos para nos perdoar, para expiar e para reparar, e para nos arrepender. O instrumento da hora, junto dos quais somos convidados a educar a vida e o coração para a existência maior. Nós só vamos conseguir alçar voos maiores a partir do momento que nós nos harmonizarmos com esses que estão conosco. Porque muitas vezes nós pensamos assim, semelhantes sócios de ideal. E nós vamos colocar sócios, ele fala de uma forma muito gentil, mas vamos colocar familiares. Parecer-nos-ão, às vezes, inadequados. Mas é preciso considerar que provavelmente, no conceito que fazem de nós, julgar-nos-ão também impróprios para eles. Então vejam, não é somente nós que achamos as pessoas muitas vezes que estão ao nosso lado e que são impróprias, que são inconvenientes. Mas quantos de nós, quantas das outras pessoas pensam isso de nós? Forçoso reconhecer que são agora o que são, como somos neste momento, o que temos sido até hoje. A evolução não dá saltos. Deus teve a misericórdia de nos conceder o esquecimento, mas está tudo dentro de nós. E a pedra de toque que revela isso em nós é quando nós somos contrariados. Se nós observarmos as nossas contraditas, que vem alguém e diz para nós, isso para ti não agora, muitas vezes nós nos revoltamos. Nós nos revoltamos muitas vezes contra Deus, porque nós fazemos prece, dobramos o nosso joelho e nós não somos atendidos. Então, que Deus é esse? Nós perguntamos. Esse Deus é nosso Pai, amoroso e bom, e sabe o que é melhor para todos nós, para cada um de nós. E no pensamento dele, ele sabe que naquele momento, a situação é melhor para nós evoluirmos, melhorarmos, modificarmos,
porque nós ainda não temos, como diz aqui no livro, as diretrizes divinas não nos reuniram por acaso uns com os outros. Então nós ainda não temos o conhecimento suficiente para entender o porquê que nós estamos reunidos da forma como está. Porque nós estamos no trabalho que nós estamos, na família que nós estamos, no país, na cidade que nós estamos. Mas tenhamos a certeza que tem um propósito. Porque o nosso projeto reencarnatório, ele foi criado, construído, com ou sem a nossa ajuda, mas por irmãos devotados, evoluídos muito mais do que nós, que sabem o que é melhor para cada um de nós, sem sombra de dúvida. E ele diz que nós não dispomos de recurso bastante para conhecer circunstâncias, os propósitos da justiça real. Sabemos que nos concede o melhor que sejamos capazes de receber, para realizarmos o melhor que possamos fazer na hora que passa. Então vamos olhar as oportunidades, que as oportunidades são o tempo de Deus para nós em nossa vida. O que elas estão querendo nos dizer? Para que certas situações acontecem na nossa vida? Usemos o amor que o Evangelho nos indica, a fim de que se nos reduzam as deficiências recíprocas. Que o Evangelho, que o exemplo de Jesus possa ser para nós o norte, a luz. Nós temos que mirar no que é bom. E Jesus é o modelo e guia da humanidade, deste planeta Terra. Então vamos mirar nele, porque assim nós temos a certeza do que deve ser feito e vamos cumprir com o nosso dever. Imperioso amá-los, quais se fossem familiares queridos. Devemos agradecer aos mais virtuosos o conforto com que nos alimentam a alma e auxiliar os que nos mostrem menos seguros. Seguir o exemplo dos valorosos no dinamismo construtivo, apoiar os tíbios que tropeçam a cada passo na tarefa e desenvolver, sentir-lhes os percalços, compartilhar-lhes os regozijos. Mas, acima de tudo, um convite do Cristo para todos nós, que ele nos diz assim: entender que sem essas circunstâncias, sem todas as pessoas que estão próximos de nós, entender que sem eles seríamos quais alunos obrigados à frequência da escola sem material de lição. Então, todos são ferramentas, instrumentos para a gente crescer, para a gente aprender. Nada se perde na nossa existência quando nós compreendemos que Deus é Pai, justo e bom. Em suma, aceitar o campo da vivência cotidiana, sermos gratos por estarmos aqui, neste planeta escola, como um educandário mais digno que possamos estagiar. Quando nós compreendemos que aqui é um estágio, é uma escola, que nós estamos passando por um período porque a nossa verdadeira morada não é aqui, mas que nós precisamos todos os dias fazermos as nossas tarefas o melhor que a gente consegue para todos, para atingirmos o nosso objetivo. Por isso também a importância de nós termos metas, objetivos, que nós possamos colocar metas e objetivos que nós possamos atingir e que a gente possa deixar lá claro, num lugar que a gente veja sempre, para a gente não esquecer.
que a gente possa fazer. Eu posso colocar que eu quero ser uma pessoa melhor, um homem de bem, como está aqui no Evangelho, nesse capítulo 17. Que eu escolha um objetivo. Que essa seja a minha meta. E que eu construa atividades, que eu construa tarefas, que eu faça ações, atitudes, que eu busque saber mais dentro daquilo que eu me propus a fazer para atingir esse objetivo, para ser efetivo. E ele diz ainda que então, que a gente está estagiando provisoriamente internados pela paternidade comum. Então Deus é o Pai de todos nós e Ele nos matriculou aqui. Então nós temos que ser gratos também. E do qual não sairemos, senão para a repetência de provas, se não tivermos notas de aproveitamento que nos recomendem as equipes superiores. Então, se nós queremos passar de ano, o que nós precisamos fazer? Ter nota boa. Por quê? Senão nós vamos ter que voltar de novo para a mesma série. Por isso da importância de nós começarmos agora, de nós começarmos já, de nós cumprir o nosso dever com a consciência desperta que está aqui essa lei na nossa consciência. Porque nós não podemos dizer que nós não sabemos. Todos nós sabemos. Para isso, guardemos por norma a realização de benefícios generalizados, a fim de que a rotina improdutiva não nos detenha à margem. Isso faz nós nos remetermos à passagem do semeador. Que nós não sejamos a semente que fique à margem. Que nós possamos estar em terreno fértil para produzir. Que o conhecimento, que as atitudes sejam o adubo para que a nossa árvore seja frondosa. Penso que ninguém quer ficar à margem de, mas depende de cada um de nós. Nosso anjo não vai fazer por nós, nossos amigos não farão, Jesus não vai fazer por nós. Cada um de nós precisa fazer a sua tarefa, adiando o nosso acesso à verdadeira compreensão. Então, que estar à margem não adie o nosso progresso, não adie nós estarmos em um planeta de regeneração, que é onde a Terra está se encaminhando. Que nós possamos fazer parte deste mundo de regeneração, mas compete a cada um de nós, dentro do seu mundo íntimo, construir. Todos os dias, aonde quer que nós estejamos. Eu quero agradecer a atenção de todos e eu convido então os médiuns para que se posicionem para nós, através da oração final, nós já então recebermos todos os fluidos que já estamos recebendo desde que nós chegamos a esta casa, deste ambiente que prepara para todos nós. Te agradecemos, Pai, a oportunidade abençoada deste encontro. Que o despertar da nossa consciência aflore mais um pouco. E que assim nós possamos ser melhores a cada dia. Que a cada dia nós possamos estar um pouco mais perto de Ti. Te colocar no centro de nossas vidas, Pai. E nos sentirmos pertencentes, filhos bem-amados, como Tu vê a todos nós. Mas que ainda, muitas vezes, nós temos os nossos sentidos
ainda nublados, e não percebemos todo o amor que Tu dedicas a nós. Nos colocando à disposição todas essas obras, as casas espíritas, o conhecimento, o Teu Filho mais velho, nosso irmão, que veio ao nosso encontro, lembretes todos eles para nos dizer que somos Teus filhos e que o bom filho à casa deve voltar, porque é aí o nosso lugar. Muito obrigado, Pai, amigos espirituais, e que nós possamos voltar aos nossos lares com muita paz. E que assim seja.